Olá, queridos, nós estamos de volta para dar continuidade, né? Nós vimos falando sobre Josué, né? Falando sobre a autoria do livro de Josué, que é uma autoria incerta, né? Apesar de muitos atribuírem a Josué pelo menos uma parte do livro, né? E da gente ver que provavelmente o autor, ele é testemunha ocular, ele se fez presente no livro, né? Nós temos uma autoria incerta do livro, ok? E para a gente dar continuidade aqui ao livro de Josué, que é aí o início da nossa matéria livros históricos, né? A gente estava falando sobre a chamada do povo em Josué capítulo 1, do versículo 10 ao 15. É interessante nós vermos a postura desse líder empossado que é Josué, né? Então, quando Josué é empossado, ele tem uma postura de comando, né? E comandar não é ter domínio, mas comandar é servir de modelo, né? Nós citamos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, o versículo 3 a seguir, quando no capítulo 5 Pedro se autodeclara presbítero, né? Eu escrevo aos presbíteros como presbítero que eu sou. Então ele está escrevendo aos seus pares, né? E ele vai usar no versículo 3 o exemplo. Ele vai dizer que liderar não é como dominar, né? Mas que liderar é se tornar modelo para o rebanho. Então você não lidera por domínio, mas você lidera por modelo, por exemplo, né? Então Deus iria comandar através de Josué. Para isso, ele deveria se afirmar ao povo, né? E o povo deveria reconhecê-lo, né? Então, liderança não é imposta, liderança é reconhecida, né? Reconhecer que Josué era alguém que através de Deus, que Deus, através dele, levaria a nação para o rumo correto, para o destino, né? Então, assim, Josué, ele vai trazer uma visão clara, né? E ele vai dar ordem aos oficiais, fazendo uma chamada ao povo que precisava colocar a casa em ordem, né? Isso fala de separação, de santificação. Não era possível desencadear o processo da conquista sem que as coisas estivessem em seu lugar. Então, Josué, uma vez reconhecido pelo povo, quando a visão do povo se abre, de que Josué era o canal, era o instrumento de Deus para conduzi-los até Canaã, então o povo reconhece a autoridade de Josué. Josué vai trazer sobre eles uma visão clara, né? Então, líderes dão ordens claras, né? Direção clara, para que não haja dúvida. Você, como líder, você não tem que pensar, mas as pessoas já devem saber disso. Não, mas você vai dar o alinhamento, a orientação, a direção. Isso tem que ser claro, né? De forma que ninguém tenha confusão com essa visão, né? E como que Josué começa? Alinhando esse povo que vai chegar em um novo nível, em uma nova terra, em um novo ciclo, e eles precisavam se santificar, né? Santificar, se separar, né? Abrir mão das práticas antigas para viver a promessa de Deus. O povo precisava saber quem estava no comando. Isso aconteceu. Diante deles estava um homem otimista, né? Então, Josué é um homem otimista. O povo entendeu agora quem é o líder, né? Quanto à conquista da terra, sabemos também que não seria algo fácil, pelo contrário, a inexperiência daqueles peregrinos ante as habilidades guerreiras dos cananeus tornava a situação, no mínimo, amedrontadora. Então isso quer dizer o seguinte, aqueles peregrinos do deserto, né, aqueles homens simples, acostumados com a terra, de cuidar da terra, de cuidar dos animais, eles tinham um desafio amedrontador, porque do outro lado estavam guerreiros em Canaã, homens gigantes, homens poderosos, né? Então,
esse desafio era, sem dúvida, um desafio amedrontador, visto que esses homens não tinham habilidade para a guerra, o que demonstra que esta guerra não foi vencida com a força das mãos, mas que foi vencida pelo poder de Deus, né? Então foi a manifestação de Deus, a ação de Deus, né? Quem estava à frente era alguém que confiava nas habilidades e capacitação divina. O líder otimista afirma que o Jordão será transposto e que a terra será conquistada. Ele infunde ânimo ao povo. Reafirma o que Moisés falara às 3 tribos que se assentariam aquém daquele Jordão, chamando a responsabilidade quanto à ajuda na conquista das terras do outro lado do Jordão. Imagine Josué dotado agora de muito bom ânimo, né? Infundido de coragem para o empreendimento da conquista. Então, quer dizer, o que Josué vai passar para aquelas pessoas? Claro, com a habilidade delas, humana, com a força das mãos, era impossível. Mas que eles estavam tomados por uma habilidade espiritual, por um poder espiritual, por uma capacitação espiritual, e que debaixo dessa nuvem, dessa presença, eles conquistariam a terra. Eles iam atravessar o Jordão, eles iam atravessar os obstáculos, eles chegariam do outro lado. Quer dizer, esse líder agora motivado, coberto com ânimo, ele vai ativar os seus liderados, demonstrando a necessidade da participação deles. A participação é necessária. A participação tem que ser constante, tem que ser firme, tem que ser perseverante. É necessário haver resiliência diante dos obstáculos da vida, né? No capítulo de número 2, o líder tem uma precaução, né? A precaução do líder, o cuidado divino. Primeiro, vê a precaução de Josué. Ele confiava no Senhor, e nessa confiança ele tomou as medidas necessárias que lhe cabiam para a batalha contra Jericó. Então, quer dizer, é indiscutível sua confiança em Deus, mas ele tem estratégia, né? É indiscutível a orientação de Deus, mas ele tem estratégia, ele tem precaução, né? Isso é interessante para a liderança, né? Ter certeza que Deus falou, a visão é clara, mas a estratégia, a precaução, né? A cuidado em lidar com todas estas coisas, né? Ele não entregou tudo nas mãos do Senhor e ficou de braços cruzados para ver o que ia acontecer, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu entreguei para Deus. E a pessoa fica ali, eu vou ficar aqui, eu entreguei para Deus. Não, ao contrário. Ele enviou espias àquela cidade, né? Numa missão de reconhecer a terra, de reconhecer o lugar, reconhecer a geografia, né? Josué estava consciente de que o Senhor lhe daria a cidade de Jericó, mas sabia também que nesse processo ele e o povo deveriam estar preparados, pois era através deles que o Senhor efetuaria a obra da conquista da cidade. Então, quer dizer, ele sabia que Deus deu a vitória, a palavra estava sobre eles, ele sabia que Deus era com eles, mas eles precisavam fazer a parte deles, né? Ele espia a terra, ele olha como é a terra, ele prepara o povo. Muitas das vezes a bênção de Deus chega e nós não estamos preparados, né? É importante nós notarmos que o Senhor cumpre a promessa de que iria à frente, abrindo as portas da conquista. Foi exatamente isso que os espias viram e relataram posteriormente a Josué. Eles observaram uma cidade tomada de grande pavor diante das notícias dos grandes feitos do Senhor sobre os egípcios e sobre os povos, né? Josué 2, 9 e 11. Desde já houvera ido à frente preparando o caminho da vitória. Então, quer dizer, há um medo do que está por vir? Claro que há, eles são humanos, né? De um lado de lá, um desafio amedrontador, são gigantes, são guerreiros. Mas os inimigos também já estão preocupados, porque eles ouvem os testemunhos de que o Deus de Israel os livrou do deserto, os livrou dos inimigos e fez coisas extraordinárias. Quando a gente lê Josué capítulo 6, a gente vai ver que Jericó se fecha. E por que Jericó se fecha? Porque eles temiam mais Israel do que Israel temia eles, né? Vamos à conquista do povo. Quando eu olho
Josué capítulo 3, do versículo 1 ao 5, eu vou entender que há uma necessidade para se conquistar. E qual é a necessidade? É a santificação. Então Deus, através de Josué, convida Israel para se santificar, né? Então é necessário se preparar, é necessário se separar para viver milagres, né? O povo, ao comando de Josué, levanta acampamento, parte de Sidim, indo até o Jordão, onde repousa antes da travessia miraculosa que se daria. Josué capítulo 3, versículo 1. Passados 3 dias, ecoam no arraial uma palavra de orientação. Quando o povo visse a arca do Senhor conduzida pelos sacerdotes, todos deveriam se levantar e seguir a comitiva a uma distância de cerca de 1.000 metros, ou seja, 2.000 côvados. Isso facilitaria ao povo vê-la e ser guiada por ela, não indo pelo caminho errado. Então, quer dizer, qual é a orientação? Deixar a arca vai na frente. Por que a arca vai na frente? De forma que o povo consiga visualizar a arca e não se perca no caminho. De maneira que a visão que eles estão seguindo é a visão da presença de Deus, né? Então, eles estão seguindo a visão da presença de Deus. Nós vamos ver a partir do versículo 9 do capítulo 3, uma nova divisão das águas, né? O Senhor renova a palavra sobre Josué, prometendo-lhe que engrandeceria ante os olhos de todo o povo. Vemos no versículo 9 até o 17 que o povo também se preocupa sempre em honrar o seu Senhor. Um milagre estava prestes a acontecer e se daria por intermédio de Josué. Este não chama para si os méritos, sua glória. Na verdade, já estava assegurado com o Senhor. Por ser assim, ele fala como porta-voz de Deus. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas não tiram a glória de Deus, né? Deus vai fazer um milagre no Jordão. Esse milagre vai ter um canal. Quem é o canal do milagre? É Josué. Então Deus vai usar Josué para fazer um milagre. Mas Josué não toma para si a glória, não toma para si os méritos. Josué deixa claro que todo aquele feito era obra de Deus. Ele não tem a vaidade de se promover diante do milagre. E isso é muito forte para nós líderes, para que nós tenhamos humildade para entender que tudo está sendo feito por Deus, que a glória é de Deus, que o poder que está se manifestando é o poder de Deus, que não foi feito pelas minhas mãos, mas foi feito pelas mãos de Deus. Na anunciação do milagre, há uma verdadeira conceituação teológica. O Senhor é chamado de Deus vivo, Josué 3,10, e de Senhor de toda a terra, Josué 3,11 e 13. A primeira expressão era a base para muitas declarações de fé, né? Somente o Deus vivo poderia executar coisas tão grandes como a recente história que aquele povo testemunharam. Isso quer dizer, quando Deus se autodenomina, né? Quando há uma declaração Deus vivo, ele revela que os deuses daquela terra eram deuses mortos. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, né? Essa declaração é uma declaração muito forte. A segunda declaração aponta para aquele que tem o controle da natureza e que é soberano quanto à doação da terra ao povo em cumprimento da promessa aos antigos pais, né? Senhor de toda a terra. De quem é essa terra? Essa terra é de Deus. De quem é essa geografia? A geografia é de Deus. Quem nos trouxe para cá foi Deus. A promessa que ele fez aos nossos pais estão se cumprindo em nós, né? Quando nós olhamos para o capítulo 6 de Josué, nós vamos ver a vitória em Jericó. Josué capítulo 6, do versículo 1 ao 5 e do versículo 16 ao 21, o Senhor de toda a terra tem o domínio sobre as forças da natureza, e o episódio da luta e vitória sobre Jericó ensina isso. Possivelmente a origem do nome da cidade de Jericó esteja associada a uma divindade pagã representada pela lua. Naquela cidade morava uma prostituta por nome de Raabe,
Em sua casa se hospedaram os 2 espias que foram à cidade em missão de reconhecimento. Possivelmente tenham se hospedado lá por ser um lugar onde não despertaria muitas atenções. Então, quer dizer, o Senhor, o Deus de toda a terra, o Senhor de toda a terra, entregou Jericó nas mãos de Israel e fez isso através de uma mulher pagã, né, uma prostituta por nome de Raabe. Raabe, ela vai dar a casa dela para hospedar os espias. Provavelmente os espias ficaram na casa de Raabe porque era um lugar que não levantaria suspeitas, né? Jericó era uma cidade tão impregnada da idolatria, até porque o nome Jericó, ele provavelmente ligado a um deus relacionado à lua, né? Então, Jericó é uma cidade tomada por idolatria. Através de Raabe, eles têm a certeza de que a cidade estava aterrorizada diante da presença do exército humano do Senhor, tendo de algum modo sido informado ao rei da presença deles e que eles estariam na casa de Raabe. O rei enviou um grupo de homens para prendê-los. Raabe os escondeu, deu uma desculpa enganadora aos enviados do rei e depois, em segurança, os despediu. Antes fez com eles um pacto, uma aliança de proteção de sua vida, de seus familiares, e demonstrou também a sua adesão à fé ao Deus de Israel. Então, quer dizer, quando Raabe cuida dos enviados de Deus, ela faz um pacto com eles e um pacto com Deus, que era que elas haviam escondido os espias, os enviados, guardado, e que isso geraria para ela a salvação dela, da família, e ela então se entrega para Deus. Raabe tinha diante de si pelo menos 2 possibilidades. Ela poderia ter se juntado ao povo da cidade e tentar fazer guerra aos hebreus, ou então aderir ao Deus dos hebreus e sair da morte para a vida. Então, quer dizer, Raabe tinha 2 caminhos. Ela poderia dizer, não, eu vou lutar contra os hebreus, eu vou lutar contra o Deus deles, contra eles, ou eu vou me juntar a eles. E ela toma a decisão de se entregar para Deus e de se ajuntar ao povo de Deus. Isto mostra também que se os habitantes de Jericó se arrependessem e aderissem à fé no Senhor, por certo a cidade seria poupada. Então, quer dizer, a gente vai ver que Jericó vai ser destruída, mas por quê? Porque os moradores de Jericó não reconheceram a Deus, não se arrependeram dos seus pecados, né? E por conta disso, o preço dos seus pecados, o salário do seu pecado era a morte. Quanto ao relato da queda de Jericó, a estratégia usada pelo povo hebreu e orientada pelo Senhor está escrita no texto básico para esse parágrafo. Os guerreiros hebreus deveriam contornar a cidade uma vez por dia durante 6 dias, e ao 7º dia eles rodariam a cidade 7 vezes. Os sacerdotes levariam a arca e algumas trombetas. O sonido das trombetas, o povo deveria gritar brados de guerra, os muros da cidade viriam abaixo e Deus as entregaria na mão do seu povo. A queda do muro foi um ato milagroso do Senhor, e isso mostrou para Israel que o Senhor dos exércitos estava diante deles, guerreando ao seu favor. Eu chamo a atenção disso. Deus nos deu a oportunidade de estar em Jericó, né? E até hoje tem ruínas lá da muralha, né? Quando você chega ali e você vai atravessar para o templo que está lá no Monte da Tentação, né? Tem ali um teleférico que você consegue ver debaixo os vestígios da muralha, né, de Jericó. Então, quer dizer, há uma estratégia para se conquistar a cidade. Deus já havia entregado profeticamente a cidade nas mãos de Israel, mas havia uma orientação de estratégia para que as muralhas caíssem, né? E quando Israel segue a orientação do Senhor, eles vão viver milagres. A orientação do Senhor, aos olhos humanos, parecia confusa. Rodear a cidade 6 dias, né? Há quem diga que a cidade tinha 32 quilômetros, então uma vez por dia daria 32 quilômetros por dia, né? E no 7º dia, 7 vezes, daria coisa de 210 quilômetros. Quer dizer, era uma peregrinação muito difícil. Em silêncio eles tinham que rodar a cidade, seguindo os sacerdotes que conduziam a arca e conduziam as trombetas, e
quando as trombetas tocassem, eles teriam que dar brados de guerra, e quando isso aconteceu, a muralha veio ao chão. Então, é importante destacar que quando se segue a orientação de Deus, a promessa de Deus que é liberada sobre a nossa vida, né, se cumpra, né? Ela se cumpre quando nós seguimos a orientação de Deus, né? Vamos falar sobre derrotados por causa do pecado. Josué capítulo 7 vai demonstrar que agora, uma vez que Israel tomou a cidade de Jericó, né? Israel tomou a cidade de Jericó. E percebemos que Israel não poderia tomar os seus despojos, né? Porque os seus despojos seriam consagrados ao Senhor. No capítulo 6 eles tomam Jericó, e no capítulo 7 nós vamos ver que Israel vai ser derrotado em Ai. E qual é a causa da derrota? O pecado. Qual pecado? O pecado escondido. Por quê? Porque eles desobedeceram a Deus. Nós temos alguns pontos que são importantes para falar aqui no capítulo 7. Capítulo 7, do versículo 1 ao 12. É muito importante que você leia na sua casa, porque isso aqui é muito forte. Isso aqui é um alinhamento para a sua fé, sabe? Capítulo 7 é um capítulo para gerar temor ao seu coração. Quando da batalha contra Jericó, o Senhor ordena que nada daquela cidade devesse ser tomado para uso pessoal. Tudo seria destruído, exceto a prata, o ouro e os vasos de bronze e ferro, que seriam consagrados, fazendo parte do tesouro do Senhor. Se alguém fizesse ao contrário a isso, haveria perturbação ao arraial de Israel. Josué 6, 18 e 19. Então quer dizer o seguinte: todas as vezes que uma nação vencia uma batalha, uma guerra, os despojos de guerra eram dados àquela nação. Então era tesouro pessoal. Então é mais ou menos assim: eu venci uma batalha, toda a riqueza daquela nação eu pego para mim, tesouro pessoal. Mas o que Deus diz? Por causa da maldição que é em Jericó, vocês não vão tomar para vocês como tesouro pessoal os despojos de guerra. Não vão tomar nada para vocês. A única coisa que vocês vão tomar é o ouro, a prata, os vasos de bronze e de ferro, e esses não vão ser para vocês. Serão consagrados ao tesouro da casa de Deus. Então, quer dizer, a única coisa que vocês vão pegar aí, vocês vão dar para Deus. O que vocês vão receber como despojos de guerra não vai ser para vocês, mas vai ser para Deus. E aí há aqui uma palavra de juízo, olha. Porque se vocês pegarem, isso será para perturbação do arraial de Israel. Em desobediência a essa ordem do Senhor, Acã tomou para si uma capa babilônica, bem como uma barra de ouro e certa quantidade de prata, tudo achado em Jericó. Então, quer dizer, teve um moço lá, o Acã, que ele desobedeceu a voz de Deus, a orientação de Deus, e ele guardou ele tomou para si uma capa babilônica, uma peça de ouro, algumas de prata, e ele guardou para si, ele escondeu aquilo dentro da sua tenda, né? Ele escondeu dentro da sua tenda, em desobediência à ordem de Deus, né? Anátema quer dizer maldito, anátema quer dizer maldito, transliteração de uma palavra grega que significa maldito ou separado, seria o mesmo que algo dedicado ao Senhor para destruição. Então, quer dizer, se aqueles objetos que foram tomados eram para ser consagrados a Deus para santificação, santificação, anátema seria algo que seria entregue para Deus, mas para destruição. Então quer dizer, algo maldito, né? Na tradução grega do Antigo Testamento, da Septuaginta, esse vocábulo aparece relacionado a imagens, altares e objetos sagrados dos cananeus. Então, quer dizer, dentro da Septuaginta, que é a tradução para o grego, né, essa palavra anátema, ela vai aparecer falando sobre imagens de deuses, imagens, esculturas, altares ou objetos sagrados dos cananeus, que eram objetos de idolatria, né, dos cananeus.
imagens de ouro e de prata de deuses eram malditas. Deuteronômio 7:26 fala isso. Não deviam ser guardadas pelos israelitas, mas sim destruídas no fogo. Se agisse com avareza e tomasse para si aquilo que era condenado, aquilo que era anátema, isso traria maldição sobre a pessoa, bem como para toda a congregação de Israel, como no caso de Acã. O que é interessante? Então, quando Acã toma aquela peça de ouro, podia até ser uma imagem de ouro, né? Podia ser uma imagem, aquelas peças de prata consagrada à idolatria, né? Tudo aquilo consagrado à idolatria. Acã não traz maldição apenas para si e para sua casa, mas ele traz maldição para todo o povo, né? Uma vez que as guerras no passado eram consideradas santas, tudo que fosse espólio seria consagrado ao Deus do vencedor. Só por ordem dele alguém poderia usar em benefício próprio algo que fosse anátema. Então, quer dizer, é muito simples. Então, como as guerras eram santas, eram guerras entre arraiais, cidades, nações, e cada arraial, cidade e nação servia a um Deus, era entendido que aquela guerra era uma guerra de um Deus, de uma entidade, de um Deus contra outro Deus. Então, aquilo que era consagrado aos deuses só podia ser pego para uso pessoal por orientação de Deus. Senão, aquilo era consagrado a Deus e não era tomado ou era consagrado ao tesouro da casa de Deus. Qualquer pessoa que deliberadamente lançasse mão do anátema, do maldito, tornar-se-ia parte do mesmo, atraindo sobre si a pena de destruição. Josué 6:18-19. Vimos que o Senhor separou dentre as anátemas coisas de valor que seriam consagradas a ele. Portanto, o pecado cometido por Acã foi duplo. Olhe isso, foi duplo. Primeiro, ele tomou algo que deveria ser queimado, neste caso, uma capa babilônica, que muito lhe despertou a atenção. Era uma túnica longa, de tecido com fios de prata e ouro. Então, o primeiro pecado de Acã, ele pegou uma capa babilônica. A capa babilônica não era para ser consagrada para Deus, correto? Deus falou que o que era para ser consagrado para ele era o ouro, a prata e os vasos de bronze e de ferro. Então aquela capa babilônica não era para ser consagrada para Deus, ela era anátema. Então ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que queimar. Mas por causa da vontade de obter, da ganância, da avareza, ele toma a capa para si. Então ele toma para si algo maldito. Então o primeiro pecado, ele tomou para si algo maldito. Vamos para o segundo pecado, que esse é pontual, é importante. Ele tomou o ouro e a prata, metais estes que deveriam ser totalmente consagrados ao Senhor. Seu pecado foi flagrante, ato de sacrifício, e por isso deveria haver punição. Antes de passar ao item seguinte do nosso estudo, faça uma comparação desse episódio com aquele de Ananias e Safira encontrado em Atos 5:1. Então vamos lá. Então o segundo pecado de Acã, é que ele pegou a prata e o ouro. A prata e o ouro era para ser consagrado para Deus. Se ele pega para si, ele está pegando o que é de Deus. Quando ele pega o que é de Deus, ele está roubando a Deus. Então veja, o primeiro pecado, ele tomou para si algo que era maldito, que era para ser queimado, por causa da avareza, né? O desejo desesperado de ter, né? A vaidade, ele toma para si algo que tinha que ser queimado. Primeiro pecado. Segundo pecado, ele rouba a Deus. E aqui é pontual, aponta para dízimo, né? Quando eu pego o que não é meu, quando Deus diz, essa parte é minha, eu pego. Então isso é maldito, né? Isso gera preço de ação na minha vida, né? A comparação que o escritor aqui faz é comparar com Atos 5, que fala sobre Ananias e Safira, que deveria ter colocado todo o recurso da venda da sua propriedade aos pés dos apóstolos, mas retém uma parte e mentem pelo Espírito, ok? Então, quer dizer, o pecado de Acã colocou a mão, por causa da arrogância, por causa da avareza, né? Ele pegou o que era maldito. Segundo, por causa dessa mesma avareza, ele rouba o que é de Deus.
né? Quando eu olho no versículo 13 do capítulo 7, a exigência da vitória sobre o pecado. Então, quer dizer, a vitória dependia da minha vitória sobre o pecado. Então, quer dizer, a vitória do povo dependia de como eu iria vencer o meu pecado. Como vimos devido ao pecado de Acã, os hebreus não saíram vitoriosos no primeiro embate contra a cidade de Ai. Josué, muito desolado, consulta o Senhor sobre aquela situação, e este lhe responde declarando que fora um ato de violação da aliança divina, que ocasionara todo o dano. Ato contínuo vem a ordem do Senhor, que é uma exigência subjetiva de tomada de posição para que aconteça a vitória contra os inimigos ao seu redor. Nessa exigência, entendemos que os inimigos externos são vencidos somente quando o inimigo interno o é primeiramente. Então, quer dizer, os inimigos externos não são seus maiores inimigos. Os seus maiores inimigos são os internos. Quando você consegue vencer o interno, Deus te fará vencer os externos. Israel não venceu Ai, não é porque ele não tinha capacidade de vencer. Israel não venceu Ai porque Israel estava preso no pecado de Acã, de desobediência, o pecado escondido, né? Acã fazia parte do exército do Senhor apenas fisicamente, visto que sua alma estava longe de ser obediente, o que o desqualificava para fazer parte do exército do Deus vivo. A desobediência de Acã colocou todo o povo sob o juízo divino. Cabe aqui uma palavra de explicação. Naquela época acreditava-se num tipo de relação que dominamos de relação corporativa. Para melhor se entender isso, pense no corpo humano. Se alguma parte do corpo for atingida, todo o corpo sentirá dor, e não somente a parte atingida. Ou seja, o que era essa visão corporativa? Imagine um corpo humano. Você é ferido no braço, todo o corpo sente a dor. Não é só o braço que sente a dor, todo o corpo sente a dor. Por quê? Porque o braço está conectado ao corpo. Então, o pecado de Acã, debaixo dessa visão corporativa, Acã estava conectado ao exército. Então, o pecado de Acã fazia todo o corpo, todo o exército adoecer. E por conta disso, todos eles tiveram consequência do pecado de Acã. Vamos ver a consequência? Está no versículo 14 até o versículo 26 do capítulo 7. Conforme lemos nos textos acima, Josué busca o Senhor numa ousada oração, sem ter ciência ainda do pecado cometido por Acã. O Senhor lhe responde dizendo que o pecado estava sob o juízo, pois alguém lançara mão do que era anátema, do que era maldito, né? Antes mesmo de o Senhor revelar quem houvera desencadeado todo aquele mal, já havia algumas consequências do pecado. Primeiro, foi o desagrado geral do Senhor. Em segundo lugar, o povo foi derrotado na batalha contra Ai e também se tornou alvo do severo juízo do Senhor. Em sua oração, Josué fala da vergonha pública do povo de Deus. No caso de Acã, vemos que ele declarou o seu erro, mas não rogou por perdão. No texto básico acima, vemos que o transgressor deveria ser descoberto e punido para que o mal fosse retirado do meio do povo. Usando o meio convencional da época para se saber a vontade do Senhor, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte, Acã é descoberto e taxado como culpado, usando uma expressão solene, onde se evoca o nome e a glória do Senhor. Josué faz com que Acã declare o erro cometido. As provas são trazidas e estão diante do povo, que nada mais tem a fazer a não ser a destruição do impenitente. Ao apedrejar Acã, tudo quanto tinha o povo estava agindo sob as ordens divinas e ao mesmo tempo estava desejoso de retirar o mal do seu meio, voltando à plena comunhão com o Senhor. Então, quer dizer, Acã vai ser apedrejado, essa vai ser a consequência do seu pecado, e o povo vai fazer isso para demonstrar que não concordava com a atitude de Acã, ok? Quando nós vamos ao capítulo 9 de Josué, nós, do versículo 1 ao 27, nós teremos o episódio dos Gebeonitas. Esse outro episódio mostra a fragilidade humana diante de situações que envolvem tomadas de decisão sem que se consulte a vontade de Deus.
O cenário era de uma batalha muito grande que estava prestes a acontecer entre uma confederação de cidades e estados dos cananeus e outros povos da Palestina contra Israel. A guerra por acontecer, o que Deus fizer através de Israel a outros povos, versículo 9 e 10 do capítulo 9, a ordem de destruição dos moradores da terra, versículo 24, e a proximidade dos acontecimentos de Jericó e Ai, fizeram com que os gibeonitas tomassem um plano para salvar suas vidas, tanto em palavras quanto em atitudes. Conseguiram enganar a Josué e ao conselho de Israel. A ideia principal era a de preservar suas vidas. Isso eles deixam bem claro na petição que fizeram. Somos vindos de uma terra longínqua. Fazei, pois, agora pacto conosco. Versículo 6. Dizem ter vindo de uma terra muito distante. Seu discurso dá a entender que não tinham ciência do acontecimento a Jericó e a Ai. No versículo 9 e 10 falam dos fatos mais antigos. Se falassem dos imediatos, poderiam ser descobertos. Como poderiam aqueles peregrinos de um lugar tão distante saber de notícias tão recentes? Veja bem que eles combinaram os mínimos detalhes. Versículo 14 e 15 falam que Josué fez pacto com eles e os príncipes da congregação o confirmaram. Agindo assim, houve mais um ato flagrante de desobediência a uma ordem divina. Texto como de Êxodo 23, 32 e 33. Registram as ordens taxativas do Senhor contra qualquer tipo de aliança com os moradores de Canaã. Se junta a isso o fato deles não ter consultado a Deus e tomado a decisão por vontade própria. Então vamos lá. Qual é o episódio dos gibeonitas? Os gibeonitas, eles enganam a Josué e o conselho de Israel, dizendo ser um povo distante. E com medo do que tinha acontecido em Jericó e também em Ai, quando o Senhor deu a vitória para Israel, eles se passam por um povo distante, lhes enganando, falando dos feitos que eles já tinham ouvido falar de Israel, não dos feitos atuais, mas dos feitos antigos. E eles então fazem um pacto com Josué e o conselho de Israel, os conselheiros de Israel confirmam esse pacto. Então quer dizer, eles fazem um pacto de Israel não destruí-los, né? De Israel não ir contra eles, se passando por um povo distante. Quando eles fazem esse pacto, esse também é um flagrante da quebra de uma aliança, de um mandamento, de uma lei de Deus. Quando Deus, em Êxodo 23, versículo 32, tinha dito para Israel que eles não fizessem aliança alguma com os povos de Canaã. Mas agora Israel faz uma aliança com os gibeonitas, porque os gibeonitas os enganam dizendo ser um povo distante. Então essa aliança foi feita porque Israel foi enganado, e Israel foi enganado porque eles não consultaram a Deus antes de tomar uma decisão. Eles não buscaram a Deus para tomar uma decisão. E por causa disso, Israel foi enganado por causa da astúcia dos gibeonitas. Mas foi porque não pediu a orientação divina naquele negócio. Dias depois, ao se dar conta do engano, devido ao pacto anterior assumido, Josué não pôde ordenar a morte dos gibeonitas, tão somente tornou os vassalos. Então isso quer dizer o seguinte: como Josué não podia quebrar a palavra, o voto, o pacto que fez, ele não ordenou a morte dos gibeonitas. Foi enganado porque não consultou a Deus. Isso é pedagógico. Quando nós vamos tomar algum tipo de decisão, nós precisamos consultar a Deus. Consultar a Deus para tomarmos as decisões corretas. Consultar a Deus para fazer o que é certo. Consultar a Deus para viver a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então é importante que se consulte a Deus antes de tomar todo e qualquer tipo de decisão, tá bom? O livro é extenso, a gente volta para a terceira parte aí de Josué, tá bom? Dando continuidade aqui aos livros históricos, tá bom? Então, para o vídeo não ficar longo, você ter facilidade de assistir a aula, a gente volta para a terceira parte. Que Deus abençoe.